Oi, gente! Vamos dar início a mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre, vamos voltar um pouquinho lá nas dificuldades e distúrbios de aprendizagem, fazer uma revisada desse assunto. E vamos dar início, que eu quero passar para vocês os principais distúrbios de aprendizagem. Então, para quem ainda não viu meus vídeos, volta lá e dá uma olhadinha neles, curte. Quero agradecer desde já a todo mundo que está acompanhando os meus vídeos e curtindo. E quero lembrar uma coisa para vocês, que deixa o seu e-mail lá para vocês receberem o certificado de 8 horas da Uninter, nesse curso de extensão. E não esquece de curtir, de deixar um comentário que vai ser muito importante na realização desse meu estágio. E as perguntas também. Eu gostaria que vocês deixassem várias perguntas. É, a gente vai fazer, eu vou fazer um tira dúvidas com a Usana. Gostaria muito que vocês deixassem aí alguma pergunta sobre o que é psicopedagogia. E lembrando que quem deixou pergunta, eu e a Usana a gente vai responder num próximo momento. Não esqueci não. Elas estão sendo, estou coletando essas perguntas para a gente poder responder para vocês e vamos responder a todas as perguntas. Eu prometo que eu vou marcar quem me deixou perguntas no Facebook, quando eu postar o vídeo, para você assistir e obter a sua resposta, tá bom? Eu vou abrir aqui uns slides. Desculpa, deixa eu pôr aqui do começo. Para quem ainda não entendeu, não viu, né, não sabe, eu sou estudante da Uninter e Centro Universitário Internacional, e nós estamos tendo a oportunidade, agora em pandemia, de estar gravando esses vídeos para levar informação à comunidade em formato de curso de extensão. Então, mais uma vez, deixa lá o seu e-mail, que esse curso de extensão vai ser gerado um certificado para quem estiver participando, que vai ser mandado por e-mail, tá? Eu sou estudante de psicopedagogia e eu escolhi trazer para vocês esse curso de extensão com esse tema, o que é psicopedagogia, porque encontrei nesses últimos anos muita gente que não conhecia a psicopedagogia, não entendia direito do que se tratava a psicopedagogia, qual era o trabalho, o campo de atuação de um psicopedagogo. E aí, por essas dúvidas, essas muitas perguntas, achei que seria de extrema importância levar esse conhecimento para a comunidade, para todos aí entenderem e até ter uma visão melhor da psicopedagogia, de repente pela necessidade dela, né? Então eu trouxe aí para vocês vários vídeos explicando o que é psicopedagogia, o que estuda um psicopedagogo, qual né, da formação do psicopedagogo, o campo de atuação da psicopedagogia, aonde o psicopedagogo pode estar trabalhando. Então, nesses vídeos todos, já foram aí mais de 10 vídeos, cada um deles eu trago um pouquinho da psicopedagogia, uma noção da psicopedagogia. Até para quem está fazendo o curso, também eu trouxe aí uns exemplos de materiais psicopedagógicos que o psicopedagogo pode estar utilizando para diagnóstico, para intervenção. Ainda quero trazer um pouquinho mais de material, fazer uma pausa nesse assunto, nessa questão do material, para a gente falar um pouquinho, para vocês entenderem que tipo de diagnóstico vai alcançar um psicopedagogo. Qual é o tipo de intervenção do psicopedagogo? Para quem serve? Então, eu vou falar aí, eu falei
em um vídeo anterior sobre a psicopedagogia para adultos, né, para idosos, e tem uma série aí de atividades que podem ser trabalhadas, mas para entender um pouquinho, eu vou falar um pouco dos transtornos que a gente pode encontrar nesse caminho, tá? Para quem não me conhece ainda e não assistiu nenhum vídeo, além de ir lá no meu canal, né, no YouTube, assistir os vídeos, eu vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Ayla Cristina dos Reis, meu RU é 20 27 218. Eu faço licenciatura em psicopedagogia. Esse meu estágio supervisionado é psicopedagogia em diferentes contextos, em formato de curso de extensão. E o tema é o que é psicopedagogia, né? Não falei só até aqui o que é a psicopedagogia, como estou mostrando a formação, a atuação e um pouco do material psicopedagógico, um pouco, né, do que é a transtorno, do que é dificuldade, para a gente entender isso tudo melhor, para entender realmente qual é o trabalho do psicopedagogo, né? Qual é a função da psicopedagogia dentro da sociedade. A gente já viu que a psicopedagogia ela não está só na escola, ela não trabalha só com crianças, né? Então a gente pode encontrar a psicopedagogia em diferentes contextos mesmo, em vários lugares de atuação, em vários ramos, no hospital, hospitalar, na empresa, né, na instituição escolar, na clínica. Então a gente já viu aí uma bagagem bem grande para entender bem a importância desse profissional para a comunidade. Hoje, então, eu quero lembrar um pouquinho sobre o que é o transtorno de aprendizagem, né? O transtorno de aprendizagem é um termo guarda-chuva usado para se referir a condições neurológicas que afetam a aprendizagem e o processamento de informações, como, por exemplo, a dislexia, como, por exemplo, a descalculia. O termo é usado para descrever dificuldades específicas para adquirir habilidades acadêmicas básicas. O transtorno de aprendizagem é muitas vezes referido como transtorno específico da aprendizagem, TEA. Então, aí a gente citou dois exemplos ali, né, de dislexia e descalculia. O que seria dislexia? Só uma prévia que eu vou explicar sobre a dislexia hoje, mais para frente. Transtorno específico de leitura. Aí um outro transtorno é a descalculia, transtorno específico no aprendizado da matemática, né? Além disso, muitas vezes esse guarda-chuva, né, esse dito guarda-chuva, engloba outras condições que, apesar de não serem consideradas transtornos de aprendizagem, também impactam e atrapalham o processo de aprendizado, né? Quais seriam exemplos? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, alterações no processo auditivo, transtornos de comunicação, alterações das funções executivas, dispraxia, disgrafia, deficiência intelectual, questões emocionais, culturais e socioeconômicas. Aí a gente entra na questão de dificuldade de aprendizagem, né? Também. Bom, então, a partir daí a gente pode entender que transtorno de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem, que é importante diferenciar, né, gente, o transtorno de aprendizagem da dificuldade de aprendizagem. Eu falei num vídeo lá, expliquei direitinho para vocês, mas eu quero dar uma relembrada nisso, que é para a gente, a partir daí,
começar a entender o próximo passo, que hoje a gente vai falar sobre dislexia, tá? Então, a dificuldade de aprendizagem é uma condição passageira que acontece quando influências do mundo externo dificultam o processo de aprendizagem. Né? Diversos fatores podem causar dificuldades de aprendizagem, como questões emocionais, problemas familiares, alimentação inadequada e um ambiente desfavorável, né? Aquele ambiente que não está pronto para receber a aprendizagem. Também vai interferir na aprendizagem do indivíduo. Já o transtorno de aprendizagem é uma condição neurológica que afeta a aprendizagem e o processamento de informações. Diferente da dificuldade de aprendizagem, o transtorno de aprendizagem ele é permanente. Bom, ele é permanente, mas ele pode regredir, né? Ele pode ser tratado para que ele não seja num grau muito alto. Então, descobrir essa dificuldade, esse transtorno de aprendizagem o quanto antes é muito importante, né? Tem um vídeo que eu gravei com a Usana, que a gente fala sobre a psicopedagogia clínica, e nesse vídeo anterior aí, dá uma olhadinha, é o nosso segundo vídeo com a Usana, eu coloco para ela a questão de uma criança de 3, 4 anos procurar um psicopedagogo, né? Então, é importante, ela relata ali o quanto descobrir, né, algum problema, um transtorno, uma dificuldade de aprendizagem precocemente e pode ajudar a desenvolver esse indivíduo, essa criança, né? Então, o que é dificuldade de aprendizagem? A dificuldade de aprendizagem ela pode estar relacionada com inúmeros fatores, tais como metodologia utilizada. De repente, a criança não está se adaptando àquela metodologia que ela está recebendo na escola. Os métodos pedagógicos, né? Qual é o método que está sendo utilizado? O ambiente físico, às vezes, não está favorável. E até mesmo motivos relacionados com o próprio aluno e o seu contexto de vida. De repente, ele está trazendo uma bagagem desse contexto da vida dele que não está ajudando ele a aprender. E isso precisa ser auxiliado, com certeza, né? O termo se refere a um aluno que possui uma maneira diferente de aprender, devido a uma barreira que pode ser cultural, uma barreira que pode ser cognitiva, que não foi bem desenvolvida, ou emocional, né? A gente falou bastante, várias vezes sobre emocional aqui, nesses vídeos, ao decorrer desses vídeos. Por se tratar de questões psicopedagógicas, as dificuldades de aprendizagem podem ser resolvidas no ambiente escolar, certo? Já um distúrbio de aprendizagem, que né? Vamos ver direitinho, eles são relacionados ao processo de aprendizagem, né? Que estão entre as dificuldades de aprendizagem que o aluno pode manifestar. Entretanto, eles correspondem a um padrão muito abaixo da expectativa em relação à capacidade cognitiva esperada para determinada etapa escolar. Então, os distúrbios de aprendizagem estão relacionados a problemas que não decorrem de causas educativas. Isso significa que, mesmo após uma mudança na abordagem educacional do professor, o aluno ele continua apresentando os mesmos sintomas. Mesmo o professor ali trabalhar, mudar a forma pela qual ele está aplicando aquele conhecimento, ensinando, não muda, não resolve, né, nenhum
problema ali que foi encontrado de aprendizagem. Né? Então, o aluno ele continua apresentando os mesmos sintomas e isso aponta para a necessidade de uma investigação mais aprofundada, que determinará quais são as causas das dificuldades em questão. Aí nessa procura, nessa investigação mais aprofundada, é que vai começar a descobrir quais são as causas dessa dificuldade em questão. Essas dificuldades são pontuais e específicas, caracterizadas pela presença de uma disfunção neurológica, geralmente associadas a algum comprometimento no funcionamento de certas áreas do cérebro. Porém, é arriscado falar somente em uma causa biológica. Frequentemente, alunos apresentam sintomas relativos a problemas de atenção, ansiedade ou agitação. Desenvolvem esses problemas por causa de algum conflito pessoal ou familiar, e não unicamente por razões de ordem fisiológica. Então, a gente não pode dizer que toda dificuldade de aprendizagem, todo distúrbio de aprendizagem é realmente o distúrbio. Isso tem que ser investigado, certo? Tem que ser investigado. E quais seriam os principais distúrbios de aprendizagem, né? Então, vamos lá falar distúrbios ou transtornos, tá, gente? A dislexia. O que é a dislexia? Um resumo, tá? Os alunos que enfrentam esse distúrbio apresentam tipicamente uma dificuldade de leitura. E é muito comum, apresentando mais. A gente tem, olha só, mais de 2 milhões de casos relatados por ano no Brasil de dislexia. É um número muito alto, né? Por ano, 2 milhões por ano. Um outro distúrbio ou transtorno, que eu vou citar, é a disgrafia. Esses seriam os principais, né? Os que a gente mais conhece, os que estão num nível bem alto, assim. A disgrafia, os alunos que enfrentam esse distúrbio, eles apresentam dificuldade na escrita, né? Dificuldade na escrita. E isso inclui principalmente erros de ortografia, como trocar, omitir ou acrescentar ou inverter letras, né? Descalculia. Os alunos que enfrentam esse distúrbio são afetados principalmente em sua relação com a matemática. Portanto, os sinais envolvem dificuldade em organizar, classificar e realizar operações com números. Dislalia. Os alunos que enfrentam esse distúrbio demonstram dificuldades na fala. Eles podem ter alterações na formação normal dos órgãos fonadores, dificultando a produção de certos sons da língua. Desortografia. Os alunos que enfrentam esse distúrbio geralmente também são afetados pela dislexia. Ainda que se relacione a linguagem escrita, a desortografia é mais ampla que a disgrafia. Pode envolver desde a falta de vontade de escrever até a dificuldade de concatenar orações. Não vai produzir, né, gente? E uma outra que também, acredito eu, bem conhecida, que as pessoas vivem hoje, aquele é hiperativo, né? Mas a gente vai falar muito sobre isso, porque é importantíssimo conhecer um pouquinho do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o famoso TDAH. Os alunos que enfrentam esse distúrbio apresentam baixa concentração, inquietude e impulsividade. Foi constatado que uma das causas do TDAH é genética e que há implicações neurológicas.
O TDAH já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como um transtorno legítimo, certo, gente? E como que se dá para diagnosticar um distúrbio de aprendizagem, né? Antes de lançar qualquer possibilidade de diagnóstico de distúrbio, é preciso que o aluno passe por uma avaliação especializada com profissionais da área de saúde. É uma equipe, né, gente, que deve incluir, uma equipe multidisciplinar que deve incluir, assim, médicos, especialmente neurologista, né, além de psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos e até mesmo fonoaudiólogos. Essa é uma medida indispensável, pois a realização de avaliações superficiais tem causado um aumento no número de crianças e adolescentes que são desnecessariamente submetidos a tratamentos medicamentosos. A gente falou muito sobre isso, tem muita criança, adolescente sendo medicado, sendo que eles não têm um transtorno de aprendizagem ou distúrbio de aprendizagem. Às vezes essa criança, esse adolescente está passando por um trauma, está passando por uma dificuldade de aprendizado que foi causado por alguma coisa que aconteceu na vida dela, não que ela tenha um problema neurológico. Então, se atentar a esse diagnóstico, procurar um profissional, seja ele em primeiro momento um psicopedagogo, um fono, um psicólogo e chegar num neurologista, não importa, tem que ser procurado e esse trabalho vai ser com certeza realizado em conjunto, ou deveria ser, né? E aí a gente fala, mas qual é o papel da escola diante da dificuldade de aprendizagem dos alunos? Em primeiro lugar, a escola deve compreender que os alunos com dificuldade de aprendizagem não são incapazes de aprender. Esse é o primeiro passo, né? Que a escola tem que entender que todos nós somos capazes de aprender. A psicopedagogia, o psicopedagogo, ele é o profissional que acredita nisso, que acredita que todos têm condições e são capazes de aprender. Então, esse é o primeiro papel da escola. Para a identificação de alguma possível dificuldade de aprendizagem, o papel do professor é fundamental. Afinal, ele tem contato diário e próximo com o aluno, além de ter fácil acesso aos grupos que o cercam, que é família, amigos e outros, né? A gente sabe que a gente precisa que a família participe da escola, né, gente? Senão, não vai acontecer. A rotina da escola, na realização de tarefas em grupo, simulados e outras atividades, também é muito propícia para o professor identificar a queixa dos alunos que podem apontar ou não para casos de dificuldade de aprendizagem. Então, é ali naquele dia a dia que o professor vai observar o que está acontecendo. Por que aquele aluno está tendo dificuldade? Então, e vai passar isso, né? Olha, família, procura um profissional, porque ele está tendo mais dificuldade do que o normal, né? Também é papel da instituição promover maior integração do aluno com o restante da comunidade escolar. Isso eu falei num vídeo anterior aí da instituição, né, da escola. A Usana também falou na nossa primeira entrevista a importância do ambiente saudável, né, da comunidade escolar num todo. Vale a pena reforçar que, se a integração não ocorre, o próprio isolamento pode dar margem a uma queda no desempenho do aluno. Não por causa das dificuldades em si, mas devido à desmotivação e frustração com a vida escolar.
Finalmente, também é papel da escola, por meio da figura do professor, adaptar a metodologia de ensino para ajudar o aluno, não apenas em relação à adoção de práticas ou instrumentos para contornar as dificuldades de aprendizagem, que na realidade é necessário buscar a dinamicidade e inovação da sala de aula, integrando as atividades lúdicas, né, adotando ferramentas tecnológicas de apoio ao ensino, que é essa geração que a gente está vivendo, né? Por exemplo, o objetivo, né, aqui é estimular o aluno de uma forma despretensiosa e desafiar sua concepção entre as próprias limitações. Então, qual é a conclusão? As dificuldades de aprendizagem, elas são bastante recorrentes na vida escolar. Como forma de contorná-las, é importante que toda a equipe trabalhe em conjunto para amenizar tal impasse. Vale ressaltar que, quando a dificuldade do aluno está relacionada com algum distúrbio, é fundamental que os profissionais da área da saúde sejam envolvidos. Outro ponto importante é incluir a família do estudante, para que ela participe do processo de ensino-aprendizagem e compreenda quais as dificuldades dos estudantes, a fim de que eles recebam também o apoio familiar. Para facilitar essa comunicação com os pais e responsáveis, é importante que a escola mantenha um relacionamento próximo, um relacionamento aberto com as famílias dos alunos. Então, a gente viu até aqui, deu para entender a diferença entre distúrbio, a dificuldade e a importância do professor, a importância da escola e da família para chegar a um diagnóstico, um encaminhamento para um profissional direcionado a essas dificuldades, né, suspeitas que esse indivíduo tem. Então, deu para entender bem? Então, agora vamos falar sobre um desses distúrbios hoje, e no próximo momento a gente vai trazendo outros distúrbios. Hoje, eu escolhi falar um pouquinho sobre a dislexia, né? A dislexia. Bom, se a gente procurar a dislexia no dicionário, a gente vai ter o seguinte: substantivo feminino, perturbação na aprendizagem da leitura, pela dificuldade no reconhecimento da correspondência entre os símbolos gráficos e os fonemas, bem como na transformação de signos escritos em signos verbais, dificuldade para compreender a leitura, que pode se dar após lesão do sistema nervoso central apresentada por uma pessoa que anteriormente sabia ler. Então, a gente pode aí apresentar dislexia de duas formas: quando ela nasce ou quando ela tem uma lesão do sistema nervoso central, que pode acontecer um acidente e assim vai. Então, vamos falar sobre dislexia, sintomas, tratamentos e causas. O que é a dislexia? Dislexia é um distúrbio de aprendizagem caracterizado pela dificuldade de leitura e escrita. De acordo com a International Dyslexia Association, IDA, essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas. São inesperadas. Lentidão na aprendizagem, dificuldade de concentração, palavras escritas de forma estranha, dificuldade de soletrar e troca de letras com sons ou grafias parecidas são alguns sinais da dislexia. Bom, porém, não se trata de uma doença, mas de uma característica genética configurada entre a 16ª
e a 24ª semana de gestação do feto. Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, a dislexia está presente entre 5% e 17% da população mundial, podendo afetar a área visual e a área auditiva. Apesar de ser um distúrbio de maior incidência nas salas de aula, um estudo apresentado na Associação Britânica de Dislexia afirma que 70% dos profissionais das áreas de saúde e educação têm pouco conhecimento sobre ele. Olha que interessante. Então, se sabe ainda muito pouco, né? Como perceber a dislexia dentro da área de saúde e dentro da área da educação. Mas aí o papel, mais uma prova, né, da importância do papel do psicopedagogo dentro da escola, por exemplo. Muito importante. Mais um pedido, né? Psicopedagogos dentro da escola. É mais ou menos assim. Porque muitos professores vão ser auxiliados. Muitos, com certeza. Vai ficar tudo muito mais leve para um professor, quando ele tiver o apoio do psicopedagogo dentro da escola. Causas, né? Vamos falar direitinho das causas. A maioria dos estudiosos concorda com a origem multifatorial da dislexia, ou seja, com a ideia de que suas causas podem ser genéticos e ambientais. Na prática, quem não tem dislexia, ela utiliza 3 áreas do cérebro enquanto está lendo. A primeira faz a identificação das letras, a segunda parte faz com que entendamos o significado da palavra e, por fim, uma terceira área processa todas essas informações. Em uma pessoa com dislexia, as 2 primeiras áreas são menos ativas, ou seja, quais são as 2 primeiras áreas? A primeira, que faz a identificação das letras, identifica as letras. A segunda, que faz com que entendamos o significado da palavra. Então, elas são menos ativas. Essas 2 áreas do cérebro de uma pessoa com dislexia é menos ativa. Em compensação, a parte frontal é obrigada a trabalhar mais e até o lado direito do cérebro é ativado, o que não acontece em uma pessoa que não tem dislexia, né? É por isso que a gente, vou repetir, todo indivíduo é capaz de aprender. As causas mais comuns da dislexia são de origem neurobiológica, alterações cerebrais, que seria mau funcionamento, atraso no amadurecimento do sistema nervoso central, atraso, né? Vai amadurecer. Ou falha na comunicação entre os neurônios, o que dificulta as funções de coordenação. Outra causa, perturbações no parto ou no início da vida. Lembra lá que eles falam que pode ser genético ou ambientais? Então, esse aí se encaixa muito bem ali, perturbações no parto e início da vida. Sintomas de dislexia. Os sintomas da dislexia são iguais para crianças e adultos. A diferença é que, na infância, o distúrbio ele é acentuado e pode ser identificado mais facilmente, uma vez que a criança irá apresentar dificuldades na fase de aprendizagem e alfabetização. Algumas pesquisas científicas, gente, recentes, concluíram que o sintoma mais conclusivo acerca do risco de dislexia em uma criança pequena ou um pouco mais velha é o atraso na aquisição da fala.
e sua deficiente percepção fonética. Por isso, pais e escola precisam estar atentos a estes sintomas. Então, vamos falar dos sintomas da dislexia na primeira infância. Quais seriam na primeira infância? Dispersão, falta de atenção, atraso na fala e linguagem, dificuldade em aprender rimas e canções, atraso na coordenação motora e falta de interesse por livros. Olha que interessante. E sempre tem um livro lá na educação infantil, né? Sim. Sintomas na idade escolar. Dificuldade na aquisição e automatização da leitura e escrita, desatenção, dispersão, dificuldade em copiar de livros e lousa, desorganização geral, dificuldade em manusear mapas, dicionários, dificuldade em ler em voz alta e compreender aquilo que foi lido, baixa estima. Bastante exemplo aí que já dá para ter uma noção de como identificar se existe uma suspeita ali ou não da dislexia. O diagnóstico de dislexia. O diagnóstico é sempre feito por uma equipe multidisciplinar, como eu disse um pouco anteriormente aí, que envolve profissionais de neurologia, neuropsicologia, fonoaudiologia e psicopedagogia. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais eficiente vai ser o tratamento e o portador aprenderá a lidar com as suas dificuldades. Feito o diagnóstico, é importante que o professor se junte ao profissional que tratará a criança e dessa forma combine uma maneira de aprendizado diferente. É aí onde entra o papel da junção do professor com o psicopedagogo. Não é só o psicólogo que faz o diagnóstico, e sim o conjunto. Professor, pais, fonoaudiólogo, psicopedagogo, neurologista, certo? Qual seria o tratamento para a dislexia, gente? O tratamento ele é multidisciplinar. Ao mesmo tempo do diagnóstico ser multidisciplinar, o tratamento da dislexia também vai ser multidisciplinar. E ele visa a superação das dificuldades apresentadas, desenvolvendo as habilidades básicas necessárias para um aprendizado efetivo, através de um programa de reabilitação, bem como a orientação da família e a escola. É necessário ajustar os métodos de ensino de forma a corresponder às necessidades da pessoa, do indivíduo. Embora isto não constitua uma cura, né, gente, para o problema, mas pode diminuir o grau dos sintomas da dislexia. E também vale ressaltar, gente, que existem 2 métodos de alfabetização utilizados no tratamento da dislexia: o multissensorial e o fônico. O multissensorial, o que é o método multissensorial? Ele é mais indicado para as crianças mais velhas, que já possuem algum histórico de fracasso escolar. O fônico é indicado para as crianças mais jovens e, preferencialmente, deve ser introduzido logo no início da alfabetização. Tem cura à dislexia? Ainda não se conhece cura, né, para o problema, mas o tratamento, gente, da dislexia é muito eficaz. Esse indivíduo vai produzir, ele vai aprender, se ele estiver sendo bem tratado nessa questão, bem auxiliado, acompanhado pelos profissionais que ele precisa. E a escola também, e os pais também. Né? Aí vamos falar, existem tipos diferentes de dislexia? Sim.
né? E os mais comuns, eu vou falar para vocês, são a dislexia visual, que é a dificuldade em diferenciar os lados direito e esquerdo, erros na leitura devido à má visualização das palavras. A dislexia auditiva, ela ocorre devido à carência de percepção dos sons, o que também acarreta dificuldades com a fala. Então, ele tem uma carência da percepção do som, o que vai acarretar dificuldade com a fala. Dislexia mista é a união dos dois ou mais tipos de dislexia. Com isso, o portador poderá ter, por exemplo, dificuldades visuais e auditivas ao mesmo tempo, né? Convivendo e prognóstico. O apoio, gente, da família é indispensável para o desenvolvimento e o sucesso do tratamento. Os familiares, eles devem incentivar cada sucesso obtido, né? Tendo sempre muita paciência, gente. Lendo e se informando sobre o assunto. Mas eu acho que o emocional é um papel, assim, importantíssimo no tratamento de qualquer indivíduo, né? O emocional é importantíssimo. E receber esse, esse incentivo por cada degrauzinho que esse indivíduo conseguir subir da família, esse incentivo familiar é fundamental para que ele não desista, para que ele tenha mais vontade e mais vontade de aprender e de se tratar, né? E a informação, a família ter informação é tudo. Tem um profissional, um psicopedagogo ou outro profissional para auxiliar, para mostrar o caminho, para até dar, né, um material para eles estarem lendo, para eles verem como funciona. É muito importante essa família receber apoio profissional. Nas atividades que podem ser desenvolvidas, é preciso levar em conta a diferença entre ler para os filhos e ler com os filhos. É importante visitar livrarias ou bibliotecas com os filhos, escolher um livro adequado para que eles possam ler juntos, né, trocando impressões sobre a leitura. Então, os pais irem em uma livraria, irem em uma biblioteca junto com esse indivíduo, com essa criança, esse adolescente, escolher um livro para que eles leiam juntos, olha que interessante, juntos, é apoio. Os pais devem se sentar ao lado do filho para acompanhar a leitura com ouvidos, olhos e coração, né? Feita a leitura, os pais podem propor jogos de perguntas e respostas, por exemplo, sobre cada parágrafo do texto. Pedir que o filho conte o que leu e o que ouviu. Buscar na memória assuntos relacionados com o tema da leitura atual. Descobrir palavras no texto, palavras que para ele seja diferente, entre outras coisas que tornem a leitura uma atividade familiar, uma leitura compartilhada. Olha que legal, olha que atividade muito fácil, né, para os pais desenvolverem aí com os filhos na questão da dislexia. Além da leitura, existem jogos de tabuleiro que envolvem conhecimentos gerais e podem auxiliar na assimilação, né, com palavras cruzadas também, né, é um exemplo. Eles tornam a leitura e a escrita uma coisa prazerosa e, e não muito simples, né? Tipo, dever de casa, né? Não virou um dever de casa, né? Virou um prazer fazer e dá para fazer junto com os pais, palavra cruzada, né? Para eles assimilarem aí.
Na escola, o ideal é que as crianças com qualquer tipo de necessidade especial sejam incluídas naturalmente nas atividades do grupo, não perdendo de vista as suas dificuldades específicas, se atentando a isso, contando com bom senso pedagógico, sensibilidade e formação do professor. Ele saberá distribuir as tarefas de acordo com as possibilidades de cada um. Por isso que também é importantíssimo o professor continuar estudando, se aperfeiçoando e, se não possível, procurar ajuda de um profissional da área específica e buscar esse auxílio, né? Essa ajuda, que todos com certeza estão dispostos a ajudar. Qual a prevenção? A neurociência ela ainda não sabe dizer ao certo de que forma é possível prevenir a ocorrência da dislexia. O que se conhece hoje são formas que ajudam a reduzir o risco de seu filho desenvolver a dislexia. Né? Quais seriam os exemplos? Durante a gravidez, evitar fazer uso de substâncias que podem prejudicar o desenvolvimento fetal, ou seja, bebida alcoólica, evitar cigarro e qualquer outro tipo de droga. Evite também a exposição a toxinas ambientais, né, venenos, né, e algumas outras. Proteja seu filho da exposição a poluentes e toxinas, né, nesse caso aqui, incluindo a fumaça de cigarro, produtos químicos agrícolas, os venenos, ou industriais e o chumbo. Certo? É fundamental. Eu procurei, gente, a Associação Brasileira de Dislexia, ABD, para buscar essas informações aí que eu estou passando para vocês. Vocês podem entrar lá também. Eles têm um site, vocês podem entrar, procura lá a Associação Brasileira de Dislexia, vocês vão ver muitas informações assim. Então, buscando ajuda médica, por se tratar de um transtorno de linguagem, a dislexia só se manifesta no final da alfabetização e nos primeiros anos escolares. A criança começa a aprender, a apresentar dificuldades inesperadas de aprendizagem de leitura, apesar de ter outras habilidades. Por isso, quando alguns dos sinais são percebidos durante o desenvolvimento da criança, deve-se acionar um profissional para realizar o diagnóstico e começar o tratamento o mais rápido possível, a fim de evitar traumas, né, e baixo autoestima, que a gente sabe que vai dar consequências enormes aí no decorrer da vida desse indivíduo. Então, gente, a dislexia do desenvolvimento ela é considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, né? E caracterizada pelo reconhecimento preciso ou fluente da palavra na habilidade de decodificação e em soletração. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas, né? Então, só para ressaltar, alguns sinais na pré-escola de dislexia, dispersão, fraco desenvolvimento da atenção, atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem, fraco desenvolvimento da coordenação motora, dificuldade com quebra-cabeças, falta de interesse por livros impressos e, na idade escolar, dificuldade na aquisição e automação da leitura e da escrita, pobre conhecimento de rima, sons iguais, né, no final das palavras, e aliteração, sons iguais no início das palavras. Desatenção e dispersão, dificuldade em copiar de livros e da lousa,
dificuldade na coordenação motora fina, letras, desenhos, pinturas, etc., ou grossa, ginástica, dança, etc., desorganização geral, constantes atrasos na entrega de trabalhos escolares e perda de seus pertences, confusão para nomear entre esquerda e direita, dificuldade em manusear mapas, dicionários, listas telefônicas, etc., vocabulário pobre, com sentenças curtas e imaturas ou longas e vagas. Não faz uma frase longa que tenha realmente um contexto, que tenha realmente um sentido, né? Elas ficam vagas. Dos sintomas, não sei se ficou bem claro, mas vai ter dificuldade em ler, escrever, soletrar, de entendimento do texto escrito, para de identificar fonemas, associá-los às letras e reconhecer rimas e aliterações. Ele vai ter dificuldade para decorar a tabuada, reconhecer símbolos e conceitos matemáticos, que aí entra, né, descalculia, a gente vai falar bastante sobre a descalculia. Bom, então do tratamento, o diagnóstico, a gente já falou, né, que precisa de um médico, psicólogo, um psicopedagogo, um fonoaudiólogo, um neurologista, por exemplo, para fazer esse diagnóstico, precisa dessa equipe, né? O tratamento ainda não existe cura, né, gente? Mas o tratamento feito por esses profissionais em conjunto dá dá muito resultado, certo? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha, sobre as causas, ela pode, né, a gente bastante, as causas são muito diversificadas, né, que pode ser problema didático, problemas estruturais, culturais, falta de estímulo da família, nível socioeconômico inadequado, alfabetização deficitária, além daquele problema neurológico que a gente viu, né? Mas aí, nessa questão das causas, o que eu falo assim, ó, alguma forma de identificar essas características. Pode afirmar que há sinais precoces, gente, que possibilitam ao médico um diagnóstico exato. Vamos falar um pouquinho desses casos. Eles são responsáveis por levantar a suspeita do profissional. Então, quais seriam? Vou citar alguns aqui. Ó. Uma história familiar de dislexia ou dificuldade de leitura. Né? Problemas ocorridos logo no nascimento, que eu disse lá. Atraso na fala, dificuldade de discernir desenhos de material com sentido gráfico, letras e números, esquecimento frequente, né? Aprendizagens que envolvam palavras, sons de letras, pouca compreensão e memorização para rimas, a gente já falou, pouca habilidade com sequências motoras, dificuldade com atividades espaciais, dificuldade para lembrar nomes, pouco prazer na atividade que envolve os livros e materiais gráficos. Então, deu para entender bastante, né, sobre a dislexia. As sessões psicopedagógicas, que é o nosso tema aqui, né, que é a psicopedagogia, ele vai passar por toda aquela pesquisa para conhecer esse perfil, né? Se pode ser um problema, se a família toda tem dislexia, não precisa investigar mais nada, né? Vamos cuidar disso, né? Então, é bem interessante e
Eu acho que deu para entender bem. Vou mostrar aqui para vocês, eu trouxe alguns slides. Olha lá. Só para a gente ilustrar essa questão da dislexia, para que... Olha lá. Números e letras, né? Ó. E aí, né? Aí você ilustra bem, né? Essa confusão do fonema, de como é a letra. Aqui também, né? Não sei se dá para vocês verem aí direitinho. Mas é um B, né? Lá na lousa. E aqui dentro da cabecinha dele, ele tá... será que é um D? D? Né? Esse problema fonético aí. E esse embaralho todo. Né? Aqui, olha, gente, eu trouxe para ilustrar para vocês uns trabalhinhos que pode estar sendo trabalhado aí para quem tem dislexia, ó, com a letra A. Quais são, né? Pinte os desenhos que iniciam com a letra marcada. Na letra A, árvore, escova, abacaxi, olho, avião, coqueiro, árvore, né? Coqueiro, né? B, bola, pato. Então, esse é um exemplo, ó, para ir trabalhando já na intervenção, né, gente? Ó. Acha as palavras, olha que interessante esse, aquela confusão lá. Então, vamos tentar desfazer aquela confusão lá. Olha lá, né? Para ele identificar, irmã, onde elas estão ali. Bem legal, né? Trouxe mais um. Ó. Escreva o nome dos desenhos, olha lá, lua, sol, e isso aí vamos trabalhando a dislexia, né, gente? Olha lá, eu adorei esse também é bem legal. Bom, eu acho que ficou bem grande esse vídeo, mas se você perdeu lá o que era distúrbio, o que era dificuldade de aprendizagem, hoje deu para dar uma clareada. Eu volto no próximo vídeo e eu quero ver se a gente conversa um pouquinho no próximo vídeo sobre a descalculia, né? Disgrafia e descalculia. Vamos tentar fazer uma junção aí de dois transtornos de aprendizagem para que a gente possa produzir um material legal para você, que eu possa produzir um material legal para você e dar continuidade aí nesses principais transtornos de aprendizagem que a gente tem para conversar, né? Eu acho que a gente pode falar no próximo vídeo sobre disgrafia e descalculia. E mais uma vez eu quero agradecer a vocês. Vou deixar aí o meu até breve. E muito obrigada mesmo. E eu espero que vocês consigam aproveitar esse assunto e que tenha ficado mais claro. E quero pedir para você curtir, deixar o seu joinha, deixa as suas perguntas, deixa lá a sua dúvida, para que eu e a Osana no próximo vídeo possamos estar respondendo a sua pergunta. Curte, por favor, para me ajudar aí nesse processo. E deixa seu e-mail além da sua pergunta, se você quiser receber esse certificado da Uninter, como curso de extensão. Um certificado, eu acredito que são 8 horas. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigada. Curte lá. Dá uma olhadinha nos outros vídeos também, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo.